Pego o meu violão, um copo, uma cerveja, um whisky, um cigarro. Com esses versos do Wesley Safadão, meu coração deu PT. Começamos o nosso vídeo de hoje. Terapia ou conselho pago? Eu estava na faculdade ontem e aí eu ouvi um negócio, né? Fizeram uma pergunta muito boa. Falaram assim, olha, qual é o limite ético do terapeuta, né? Quando ele fala para o paciente, abre aspas, tu pode desistir dessa profissão, piriri, piriri, pororó. Mas a frase está em torno disso, né? Não do piriri, pororó, mas do tu pode desistir disso. Isso levantou uma questão muito importante e que é um dilema que muitas vezes aparece precisamente em torno disso. Eu estou fazendo terapia ou eu estou fazendo conselho pago? Já vou de antemão que, objetivamente, essa frase desse terapeuta não tem nada de errado. Nada de errado. Ele está abrindo uma possibilidade, né? Tu pode desistir. Ele está autorizando a liberdade do paciente. Isso é bom. Mas, o que acontece? A gente acaba tendo visões subjetivas de uma mesma situação, né? O paciente, ao ouvir isso, se ele tem já uma dependência muito grande daquele terapeuta, etc., ele pode acabar numa situação onde ele interpreta, e aqui é um negócio que a gente pode começar já a ilustrar. O terapeuta é responsável pela interpretação do paciente, tá? Um conselho, quando a gente dá um conselho, isso aqui já é uma diferença, tá? Entre o conselheiro e o terapeuta. O conselheiro, ele não é responsável pela interpretação do conselho. Ele dá o conselho. Agora, o terapeuta ele é responsável pela interpretação do paciente. Por quê? Porque é como se os dois fossem um ali. Certo? É um outro, mas eu não... Vamos lá, eu vou desenhar melhor ao longo disso. Mas eu gosto de pensar que é o seguinte, assim, que se conselho fosse bom, conselho mesmo, né? Pitaco, fosse bom, custava caro. E ainda que custasse caro, não ia ser bom. Isso é uma questão. Porque quantas vezes a gente vê que, por exemplo, eu não sei o que eu faço, e aí eu vou lá e peço um conselho para alguém, e alguém me diz o que eu tenho que fazer. Talvez até eu já sabia o que eu tinha que fazer, mas alguém disse que eu tenho que fazer aquilo. E talvez eu faça aquilo só para tentar deslocar a responsabilidade para aquela pessoa que me falou. Mas eu sei que a responsabilidade não é dela. Ou seja, não ajudou em nada. Porque não mudou a minha forma de enxergar as coisas. Não ampliou o meu horizonte de consciência, que é o que a terapia deveria fazer. O conselho, ele não amplia o horizonte de consciência. Ele não te situa na verdade. Ele não abre, né, os teus olhos para alguma coisa. Ele te dá um atalho. Esse é o problema, tá? A gente vê... É legal, assim, é até meio chato, né? Se vocês verem uma gravação de terapia do Carl Rogers com a Glória, o famoso caso Glória, que é uma mulher que vai ser atendida por 3 grandes. É o Albert Ellis, o Carl Rogers e o Pearls, eu acho. Tem no YouTube. É uma sessão de terapia assim, ao vivo, gravada por esses grandes. E com o Rogers, é legal que ela insiste constantemente pedindo para o Rogers o que deveria fazer. Me diz o que eu faço. Me diz o que eu faço e ele só devolve. Só devolve. Só devolve. Só devolve. E revela, no final das contas, de tanto ela insistir, digam o que eu vou fazer, uma ferida muito aberta no peito dela. Uma ferida paterna, uma falta. Tanto que ela vai dizer, né, como eu gostaria que o senhor fosse meu pai. Porque ele está acolhendo ela. E não dando um conselho. Isso aqui já é uma coisa legal. A terapia muitas vezes está mais no acolhimento e no conselho. E aqui a gente já consegue fazer um traçado. Vamos lá, vamos avançar historicamente, né? Depois a gente vai ter as ondas comportamentais. As ondas comportamentais vai ter muita ênfase na ação imediata. Levar o paciente a mudar o comportamento já em alguma coisa. É útil, mas sem, de novo, reestruturação cognitiva, sem ampliar o horizonte de consciência, vira uma muleta. 3. O coaching, 2010. Né? Está lá anos 50, 70. O mindfulness, né, as ondas comportamentais. 3, o coaching, 2010, por ali. Aí sim, fórmulas rasas, né? Isso, claro, tem sua utilidade, o coaching tem seu lugar, treinamentos, né? Mas são fórmulas. Nasce, por excelência, o conselho pago. Ele tem um lugar muito específico, né?
que é justamente isso. Olha, realmente não sei o que fazer, eu preciso de alguém mais experiente, que é isso com um coach, né? Um mentor. Ele já fez e ele me diz o que eu tenho que fazer, né? Eu não sei qual é o próximo passo, eu estou num dilema na minha empresa, dramas objetivos, né? A terapia, por excelência, ela é uma questão de dramas subjetivos. Não é ensinar o outro a viver, mas ensinar o outro a sentir. É educar o coração, de algum modo. A gente pode até falar de uma luta ascética, de algum modo, tá? Construção de virtudes. Tanto que é a arte do melhor, a terapia. Não é a arte do certo e do errado também. A gente não consegue aplicar muito bem a moral como direção espiritual, por exemplo. A gente poderia fazer um outro vídeo, né, sobre terapia ou direção espiritual, mas é bem mais complicado. Mas o conselho pago é mais fácil a gente conversar hoje aqui. Então a gente percebe que assim, a terapia ela acaba tendo característica, né, da terapia mesmo. Terapeuta, isso é importante. Tem uma função que é o tempo. Como é que é o tempo dentro da terapia? Ele é calmo. Ele sustenta a contemplação. Já o conselho pago, e às vezes tem muito terapeuta que acaba caindo no conselho pago porque entra na ansiedade do paciente ou a sua própria ansiedade de resolver o caso logo, de dar uma resposta. E aí troca a visão, o ampliar o horizonte de consciência por um alívio ansioso. Ah, faz isso. E aí muda, e aí agita, e aí vai atrás. Responsabilidade. Né? Primeiro passo, então, tempo. O tempo na terapia ele é mais calmo. Ele é urgente, mas ele é calmo. Por quê? Contemplação exige paciência. Contemplação exige calma. Conselho pago, pressa pelo alívio. Quero alívio, ansiedade. Depois, um pilar de responsabilidade. Na terapia, tu devolve para o paciente a autoria da própria vida após ele ver as coisas. Tu pega ele da mão, leva ele para enxergar e ele assume a autoria das suas ações. No conselho pago, eu assumo. Eu que dou o conselho, eu assumo. Acredita em mim e faz. Né? Esse é o conselho. Acredita em mim e faz. E de fato, né? Se tu paga um coach, alguma coisa, um mentor, cara, tu paga, cara, o que eu faço com a minha empresa aqui, por exemplo? Não, faz isso, isso. O cara tem uma certa responsabilidade. Eu te falei para fazer assim. Tu pode responsabilizar o sujeito. Na terapia, não. Tu não responsabiliza o terapeuta pelo que tu fez na tua vida, a não ser que ele esteja te dando conselho. Né? E depois o lugar de cada um dos profissionais. Tem uma imagem muito bonita que eu queria que eu digo assim. O terapeuta, ele é como um hóspede nessa tua intimidade. Imagina a tua intimidade como uma moradia, a tua morada, aonde tu mora, onde moram os teus amores. Os teus amigos moram na tua intimidade. O terapeuta ele não mora. Ele é um hóspede que está lá renovando as diárias, né? Uma hora ele vai embora. Ele está lá e ele pode ir embora a qualquer momento. Tu pode mandar ele embora a qualquer momento. Dizer, acabou a tua estadia, está na hora de tu ir embora. Esse é o terapeuta. Mas ele mora na intimidade também, durante um tempo. É temporário. Claro, nada impede que depois, né, terminou a terapia, realmente se tornam amigos, etc., porque tem alguma igualdade, etc., não tem problema. Mas ele é um hóspede temporário. Ele tem uma distância, ao mesmo tempo, ele se aproxima e revela as coisas contigo, né? Como um mago, de algum modo. Ele mostra as coisas que estavam ali encobertas, invisíveis. Te ajuda a ver as coisas. Já o conselho pago, às vezes, né, o próprio conselho, né, de um amigo, ele é um morador afetivo, ele se compromete. Agora, eu não, percebe? Quando eu vou para um hotel e eu sou hóspede lá, eu não sou responsável por aquele quarto. Eu cuido dele, mas não é meu, entendeu? Não é meu lugar aqui, não é o meu quarto. Já um amigo, ele tem uma responsabilidade afetiva, digamos assim, com o teu coração também. Vocês dependem um do outro, querendo ou não. Não é assim, né? Eu amo e sou amado por ele. Na terapia, essa dependência não é bem assim, é meio que tem uma liberdade, tem amor, mas tem uma liberdade para ir e vir quando quiser. Percebe? E o terapeuta que acaba indo pelo caminho de conselho pago também acaba meio que... Às vezes os pacientes colocam o terapeuta nessa posição, né? Querem alguém, querem reafirmar esse comportamento infantil e vicioso de dependência. Por quê? Porque tem algo na terapia, simula muitas vezes um lugar paterno simbólico. Percebe? Que acolhe, que contém, mas não domina. Esse é um bom pai, né? Ele cria um ambiente seguro, ele pega da mão e vai e mostra, né? Ó, meu filho, é desse jeito, é assim.
mas é simbólico, né? Não é real. Tanto é simbólico, é isso. Não tem uma responsabilidade de pai. Tem algo de um artesão que ensina o outro ali como fazer. Ele não bota, o terapeuta ele não suja as mãos com o barro do paciente, digamos assim. Mas se envolve, claro, tem que ter uma relação, tem que ter presença. Vinícius de Moraes vai dizer, né? A vida é a arte do encontro, embora já tantos encontros nessa vida. A terapia é um lugar de encontro. Mas tem esses limites, certo? Então, percebe, pressa do conselho, procura aliviar a ansiedade do profissional e do paciente. A contemplação da terapia tolera a tensão, é preciso tolerar a tensão, que nem, né, violão, né? Sei lá, né? Tá desafinado essa merda. Precisa, exatamente, tá desafinado essa porra. Se não tem a tensão certa, desafina. Então tem que ter uma certa tensão ali também. Não cria-se uma dependência, isso tem no conselho pago, cria uma dependência de espera, de feedback, de responsabilidade. Aposta na frase, aposta na boa interpretação daquilo. Não, na terapia não tem margem para interpretações. Por exemplo, se eu digo que eu estou em processo de luto, todo mundo consegue conceber mais ou menos o processo de luto, mas para mim, Diego, isso vai ter uma coisa muito pessoal e o terapeuta precisa entender isso. Ele precisa estar na cabeça do paciente, pensar como ele para poder ver uma forma de sair através da verdade. O paciente ele precisa de um caminho, não de atalho. Percebe? É bonito isso aqui, né? E olha que legal que a gente vê. Se terapia, portanto, fosse conselho pago, ou meramente perguntas travestidas de conselho, né? Porque eu posso fazer perguntas retóricas e fingir que não estou dando conselho só porque tem um ponto de interrogação no final, que é o que muitos terapeutas fazem. Não tem esse espaço para presença e para acolhimento, que é o que uma inteligência artificial não faz. A inteligência artificial não te acolhe, porque ela não é de verdade, né? Não tem esse tremor do encontro, de encontrar com alguém, de um certo frio na barriga, de estar com alguém de verdade, de contemplar algo de verdade. É bonito isso aqui no final das contas, né? Ser terapeuta, portanto, é isso, é peregrinar por hospedarias que às vezes não são tão boas, não são muito confortáveis, que as pessoas estão com o coração muito doente. E é bonito por isso que é ser terapeuta, né? Tem algo de meter a mão no esgoto da humanidade, muitas vezes, no sofrimento. Ninguém marca uma terapia para dizer como está bem, como está maravilhoso, como está tudo dando certo. Mas, ao mesmo tempo, também, por fazer isso, o terapeuta ele tem que se manter limpo. Para ir de hospedaria em hospedaria, limpo. Se sujar e se limpar. Se sujar e se limpar e não se confundir com o dono da casa, né? Também achar que aquela hospedaria que eu entrei é minha casa. Não. Almas não precisam de atalho, elas precisam de um caminho, né? Precisam enxergar o caminho e trilhar ele. Caminhante não é caminho, o caminho se faz ao caminhar. Sejamos responsáveis, então, tanto paciente quanto terapeutas. Sejamos dignos de confiança que nos depositam, tanto paciente quanto terapeutas. Tá? Esse é o nosso vídeo de hoje. Se inscreve no canal aqui. Comenta como é que é alguma experiência de terapia, ou se tu é terapeuta, o que tu achou. Curte também, é importante. Tá? Fiquem com Deus. Até a próxima. Até amanhã. Tchau, tchau.